Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Max e o tema da aula de hoje é raiz quadrada exata de um número. Vou fazer uma breve explanação. Quando eu quero calcular a raiz quadrada de 25, eu quero encontrar um número que elevado ao quadrado, ou seja, um número, vezes ele mesmo, que resulta em 25. Então, observando a tabuada, 5 vezes 5, ou 5 elevado ao quadrado, é igual a 25. Logo, a raiz quadrada exata de 25 é 5. Então, é simples encontrar a raiz quadrada exata de um número que esteja na tabuada. Exemplo, qual é a raiz quadrada de 64? É 8, pois 8 vezes 8, 64. A raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. E para calcular a raiz quadrada de um valor bem alto, aqui por exemplo, 625, 729, 1936. Eu vou explicar utilizando o método da fatoração completa ou decomposição por números primos. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como calcula o MMC e o MDC utilizando a decomposição por números primos. É o mesmo processo que eu vou utilizar para encontrar a raiz quadrada exata. Então eu copio o 625, passo um traço na vertical e vou dividir por números primos. Apenas por números primos. Se você não sabe o que é números primos, eu também tenho um vídeo que explica tudo sobre números primos. Os primeiros números primos são, vou marcar aqui em cima, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim infinitamente. Esses são os mais utilizados, né? O 2, o 3, o 5 e o 7. E vou dividir, né, o 625 por números primos. A ordem pouco importa. Por questão de organização, a gente desenvolve na ordem crescente. Então é do menor para o maior. O 2, ele não divide o 625, porque o 625 ele é ímpar. E o 2 só divide números pares. O 3, ele também não divide 625. Qual é a regra para verificar se o 3 divide um número ou não? Basta somar os algarismos que compõem esse número. Então, 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. Como o 3 não divide 13, o 3 também não divide 625. E o 5 divide todo número terminado em 0 ou 5, o 5 divide. 625 dividido por 5 dá 125. Então, marco o resultado aqui embaixo. E agora vou dividir o 125. O 5 divide. 125 dividido por 5 dá 25. Por 5 de novo, resulta em 5. Por 5, 1. Então, quando eu chego em 1, eu terminei a fatoração ou decomposição. E para encontrar a raiz quadrada, o que eu faço agora? Eu vou formar pares de números iguais. Eu tenho aqui um par de 5, o segundo par de 5. E vou multiplicar os pares. Então, eu tenho um par de 5 vezes o segundo par de 5. 5 vezes 5, 25. Logo, a raiz quadrada exata de 625 é 25. Próximo exemplo, vou calcular a raiz quadrada de 729. Então, copio 729, passo um traço na vertical e vou dividir por números primos. 729 ele é ímpar, logo 2 não divide. O 3 ele divide, por quê? Somando os algarismos, 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. Se o 3 divide o 18, o 3 também divide 729. Então, vou dividir por 3. O resultado é 243. Dividindo por 3 novamente, né? Porque somando aqui os algarismos, 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então, se o 3 divide 9, também divide 243. O resultado é 81. Continuo a divisão por 3, né? Porque 8 mais 1, 9. Então, 3 divide 81, resulta em 27. 27 é divisível por 3, logo dá 9. Deixa eu prolongar aqui o traço. Dividindo 9 por 3, resulta em 3. Por 3 novamente, 1. Terminamos. Agora eu vou formar os pares de números iguais. Eu tenho um par de 3, o segundo par de 3 e o terceiro par de 3. Multiplicando os pares, 3 vezes 3 vezes 3.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Logo, a raiz quadrada de 729 é 27. Então, 27 vezes 27 é igual a 729, ou 27 elevado ao quadrado. No terceiro exemplo, eu vou calcular a raiz quadrada exata de 1936. Como esse número é par, começo dividindo por 2. 1936 dividido por 2 dá 968. Dividido por 2, novamente, dá 484. Dividido por 2, 242. Continua a divisão por 2. 121. O 2 não divide, 121 é ímpar. O 3 também não, né? Somando os algarismos, 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. 3 não divide 4, logo não divide 121. O 5 também não, porque não termina em 0 nem 5. O único número primo que divide o 121 é o 11, porque 11 vezes 11 é 121. Por 11 novamente, terminamos. Formando os pares, eu tenho um par de 2, o segundo par de 2 e um par de 11. Multiplicando os pares, vou multiplicar aqui embaixo, 2 vezes 2 vezes 11, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 11, 44. Logo, a raiz quadrada de 1936 é 44. Vou fazer uma observação. Quando os números primos formam os pares perfeitamente e não sobra nenhum número, é porque a raiz quadrada é exata. Se fica um ou mais números primos sem o seu par, ou seja, não dá para formar par, é porque a raiz quadrada não é exata. Aí eu vou explicar em outro vídeo como calcula a raiz aproximada de um número. Então, resumindo, se sobrou um ou mais números sem o seu par, é porque a raiz quadrada não é exata. Encerro a aula aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não fique de fora das próximas aulas. Um beijo em vossos corações e até a próxima.